Eu quero te convidar a abrir a Bíblia na segunda carta de João, para que você localize mais fácil e mais rápido. Vá até o Apocalipse e volte de trás para frente. Você vai achar a terceira João, e logo a seguir você vai achar segunda João. É uma carta que tem um único capítulo. Nós vamos ler dois versículos, versículo 7 e versículo de número 8. Segunda João, capítulo 1, versos 7 e 8. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vocês mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Diga assim comigo: vigilância, para não perder o que nós ganhamos, antes receber o completo galardão, ou a completa recompensa. Meus irmãos, a segunda epístola ou carta de João foi escrita pelo apóstolo João e tem como objetivo trazer um ensino prático sobre amor e sobre a verdade do Evangelho. O apóstolo João tinha um propósito de alertar a igreja sobre heresias e o risco que a igreja corria dos falsos mestres, dos enganadores, daqueles que se infiltravam na igreja com aparência de ovelhas, mas no fundo eram lobos devoradores, eram mercenários, descomprometidos com a verdade do Evangelho de Jesus. E o apóstolo João, ele escreve com esse foco, ele escreve baseado no amor e na verdade, para prevenir a igreja dos falsos mestres. E quando o apóstolo João escreve, ele inevitavelmente se recorda dos dias que ele viveu com Jesus. Vocês vão se lembrar que o apóstolo João, junto com seu irmão, os conhecidos filhos de Zebedeu, foram chamados por Jesus para fazerem parte dos 12 discípulos. E João, inevitavelmente, quando ele vai escrever aqui, ele se recorda dos momentos que ele viveu com Jesus. Para se ter uma noção, ele viveu com Jesus 40 a 50 anos antes dele escrever essa carta. E eu acredito que está fresco na memória dele as lembranças dos momentos que ele viveu com Jesus, dos momentos que ele experimentou a comunhão com Jesus, dos ensinos e dos milagres que Jesus operou. Estava tudo isso muito vivo na mente do apóstolo João quando ele escreve essa carta. E quando ele escreve, ele quer ajudar a igreja a vencer uma força maligna chamada engano. Engano. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 24, nós vamos encontrar o sermão profético. E naquela ocasião, no versículo 3, a Bíblia vai dizer que Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, e chegam os discípulos, entre eles chega o apóstolo João, e esses discípulos em particular perguntam algo para Jesus. Eles perguntam assim: diga-nos, Senhor, quando serão estas coisas? E quais são os sinais do fim do mundo? Nós acabamos de adorar a Deus com uma canção que fala sobre a expectativa que nós temos da vinda do noivo. O quanto que nós carregamos uma expectativa real, viva, de que Jesus volte a qualquer momento. E os discípulos, quando ouviam Jesus falar sobre esse tema, eles queriam mais detalhes.
Eles perguntavam para Jesus: tá, isso vai acontecer, mas vai acontecer quando? Isto vai acontecer, mas quais serão os sinais de que está se aproximando o dia? Essa é a pergunta dos discípulos no versículo 3, e lembrando, o apóstolo João, que escreve a segunda carta que nós iniciamos a leitura aqui, ele está junto com os discípulos, ele está ouvindo, ele está percebendo tudo aqui, e quando Jesus vai responder a esta pergunta dos discípulos, olha o que diz o versículo 4, Jesus responde para eles e diz duas coisas. Número 1, Jesus diz para eles: acautelai-vos. Essa expressão significa: tenham cuidado. O que os discípulos querem saber? Quando acontecerá a vinda do Senhor e quais são os sinais. Como Jesus responde para eles? Tenham cuidado. O primeiro alerta. O segundo alerta de Jesus: que ninguém engane vocês, que vocês não sejam enganados por ninguém. Versículo 5, porque muitos virão em meu nome, e eles vão dizer o que, gente? E falando isso, eles vão conseguir enganar muita gente. Jesus está denunciando aqui, irmãos, para os discípulos, sobre uma terrível força do engano, que iria arrastar muita gente, que iria influenciar muitas pessoas. Jesus alerta que essa força do engano seria tamanha, que muitos seriam enganados. Muitos seriam distanciados da verdadeira fé. E quando a gente olha para esse texto bíblico, ele é muito atual, ele é muito fresco, ele é muito aplicável para o nosso dia a dia. Por quê, pastor? Porque nós vivemos um tempo onde as pessoas facilmente estão sendo enganadas. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão se distraindo dos seus cuidados espirituais e estão facilmente sendo levadas por qualquer tipo de conversa. Quando olhamos para esse texto, a gente é convidado a olhar na Bíblia o poder que o engano tem de destruir uma vida de uma pessoa. O engano na Bíblia é atribuído a uma atitude do ímpio, e tem pelo menos 4 consequências negativas no engano. Primeiro, o engano produz conselhos mentirosos. Diga isso comigo: conselhos mentirosos. Olha o que diz Provérbios capítulo 12 e verso 5. Provérbios 12, 5. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio são o que, gente? Engano. Uma pessoa debaixo de um espírito, da influência de um espírito enganoso, ela tem conselhos prejudiciais. Ela tem conselhos que não servem, não prestam. Então, primeiro ponto, o engano produz conselhos mentirosos, conselhos enganosos. Segundo ponto, o engano produz palavras mentirosas. Salmos 36, veja comigo o que diz no verso 1 ao 3. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável.
Versículo 3: as palavras da sua boca são o que, gente? Malícia e engano. Deixou de entender e deixou de fazer o bem. Segunda manifestação do engano: palavras mentirosas. Primeiro, conselhos prejudiciais. Segundo, palavras mentirosas. Terceiro, uma pessoa que está debaixo do espírito de engano, a sua casa é cheia de malícia e fingimento. Jeremias capítulo 5 e verso 27. Olha o que a Bíblia diz aqui. Como uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas, cheias do que, gente? Por isso se engrandeceram e enriqueceram. A casa de alguém que está debaixo da influência de um espírito de engano, é uma casa cheia de malícia, cheia de engano, cheia de fingimento, de modo que a sua casa é biblicamente reconhecida como uma armadilha que captura pessoas. Uma armadilha que captura pessoas. E o engano é uma das principais marcas da queda. Romanos 3, versículo 13, a Bíblia vai falar que a garganta é como um sepulcro aberto, e como com a língua eles tratam de que maneira? Enganosamente. Peçonha de áspides, ou seja, veneno de serpentes estão debaixo dos seus lábios. A pessoa que age debaixo do engano, ela tem veneno na boca. Ela não está preocupada com o nível de prejuízo que ela pode causar para o outro. Ela está debaixo de uma operação maligna. É importante lembrar que a força do engano é mais antiga do que a gente imagina. Basta a gente abrir a Bíblia em Gênesis, e nós vamos encontrar que a força que influenciou Adão e Eva à queda, foi o engano da serpente. O que contaminou o coração da Eva, o que contaminou o coração do Adão, foi o engano da serpente. Então, esse assunto da operação do espírito de engano é mais antigo do que a gente possa imaginar, muito mais. Romanos capítulo 16, eu estou te dando um pouco de fundamento, para a gente entender os prejuízos que o engano pode causar. Romanos capítulo 16, e verso 17 e 18, olha o que o engano pode causar em uma igreja. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem o quê? Escândalos contra a doutrina que aprendestes. O que a gente deve fazer desse tipo de gente? Desviai-vos deles. Verso 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles servem ao quê? Em outras palavras, eles servem a si mesmos, e com suaves palavras e lisonjas. Lisonja é bajulação, presta atenção nisso. Com suaves palavras e com bajulação, eles enganam o coração de gente simples. O apóstolo Paulo está alertando a igreja: tome cuidado com gente enganosa. Porque gente enganosa é bom de papo, é bom de lábia, é bom, a conversa é doce, são bajuladores, é gente que gosta de bajular, mas no fundo, são pessoas com um nível de comprometimento tamanho, que tem um potencial de dividir uma igreja. Paulo disse isso, sobre o poder e o impacto que o espírito de engano pode ter sobre a vida de uma igreja.
Eva foi enganada, irmãos, pela bajulação da serpente. Vocês vão se lembrar que a serpente bajulou Eva. Lembra a conversa da serpente? Não, não é bem assim. Deus não quer que vocês comam do fruto apenas do entendimento do bem e do mal. Não, Deus não. A serpente encantou Eva com a bajulação. Tanto é que em 2 Coríntios 11, eu vou ler esse texto com vocês, a Bíblia diz que a serpente conseguiu enganar Eva. 2 Coríntios 11, 3. Mas temo que assim como a serpente enganou a quem, gente? Com a sua astúcia ou esperteza, assim também sejam de alguma maneira ou de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem ou se separem da simplicidade que há em quem? Em Cristo Jesus. Irmão, se a serpente conseguiu enganar Eva em um estado de perfeição, sem queda, o que será que a serpente pode fazer nos nossos dias? O que um espírito de engano é capaz de fazer nos nossos dias? E por que isso, irmãos? Porque nós precisamos identificar e combater essa força maligna chamada engano. Como nós combatemos essa força maligna que está crescendo, que está se avolumando? Impressionante o quanto que o engano toma conta da nossa sociedade, o quanto que as pessoas se veem enfeitiçadas pelo engano, a ponto de você conversar com algumas pessoas: ei, irmão, mas a Bíblia diz isto, e você está fazendo aquilo. A pessoa fica brava com você, a pessoa fica brava, mais ou menos dizendo assim: deixa eu ficar enganado, eu quero continuar enganado. Então, esse espírito de engano, que é uma das principais operações do espírito do anticristo, ele está dominando a sociedade, e nós, como povo de Deus, precisamos combater essa força maligna chamada engano. Como a gente combate? De 3 formas. Número 1, persevere na verdade do Evangelho, reconhecendo a colheita dos enganadores. Irmãos, o engano não prevalece onde o verdadeiro Evangelho de Cristo está. Não prevalece. Fica algum tempo, mas não fica todo o tempo. 2 Timóteo capítulo 3, olha o que diz aqui, versículo 12 a 14. E também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, eles vão padecer o que, gente? Serão perseguidos. Mas os homens maus e enganadores, eles vão de mal a pior. Eles vão enganar e eles serão enganados. Em outras palavras, homens maus e enganadores têm a sua colheita. A colheita deles chega. Só que enquanto isso, o povo fiel de Deus, o povo que ama Jesus, o povo que vive piamente para Cristo, vai sofrer perseguição. Olha o que diz o 14. Tu, porém, Paulo dizendo para Timóteo: Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu, permanece naquilo que você foi inteirado, e tenha certeza de quem você aprendeu. Permanece, Timóteo. A palavra de Deus para uma igreja que vive numa sociedade de engano é: permaneça no verdadeiro Evangelho de Jesus. Permanece. Lute. Batalhe pela fé que foi dada aos santos.
O apóstolo Judas chega a chamar a fé de santíssima fé. Lute pela verdadeira fé, pelo verdadeiro evangelho, ainda que isso te custe, porque vai custar, irmão. Daqui por diante, algumas coisas vão nos custar mais do que custou até aqui. Algumas coisas vão nos custar mais. Versículo 15. O Paulo diz: Timóteo, permanece no evangelho, permanece na palavra, e que desde a tua meninice você sabe as sagradas letras, que podem, Timóteo, tornar-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Lute por isso, Timóteo, permanece na palavra, porque a palavra tem o poder de te tornar sábio para viver numa sociedade de engano. A palavra é o nosso recurso, a palavra é a nossa fonte de sabedoria, de revelação e de discernimento para esse tempo. A palavra nos torna sábios para a salvação que há em Cristo Jesus. Por isso, primeira forma de combater o espírito de engano: persevere na verdade do evangelho e reconheça que os enganadores vão colher tudo o que eles estão plantando, absolutamente tudo. Número 2, como se combate o engano? Eu preciso valorizar, apreciar e honrar quem me fala a verdade. Diga isso comigo: valorizar, apreciar e honrar quem fala a verdade. Irmãos, numa sociedade de engano, as pessoas aplaudem e homenageiam quem enganam elas. Numa sociedade de engano, as pessoas gostam de ser enganadas. As pessoas gostam de viver na mentira. As pessoas gostam, elas curtem o engano. Só que quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai ver que no contraponto do engano está a verdade do Evangelho. E quando se fala da verdade do Evangelho, irmãos, é bíblico. Eu preciso valorizar, eu preciso apreciar, eu preciso honrar quem me fala a verdade. Olha o que diz Provérbios 27, versículos 5 e 6. Provérbios 27, versos 5 e 6. Vocês podem ler? 1, 2, 3. 6. Melhor é a gente ser repreendido com a verdade de quem ama, do que nós vivemos no engano de quem nos odeia. Deixa eu fazer uma pergunta para você: você prefere ser ferido por quem te ama, ou você prefere ser bajulado por quem te odeia? Porque tem gente que prefere ser bajulado. Tem gente que prefere ser bajulado por quem odeia do que ser ferido por quem ama. Provérbios 27 é a realidade dos relacionamentos saudáveis. O que o sábio está ensinando é que a gente precisa admirar, valorizar gente honesta, irmão. Gente honesta, gente que fala a verdade em amor, não são muitas sobre a terra. Porque nós vivemos numa sociedade de engano, numa sociedade que está operando um espírito de engano, e as pessoas estão acostumadas com a bajulação, as pessoas estão acostumadas com quem fazem cócegas na alma delas, as pessoas estão acostumadas
E isso, biblicamente falando, é um risco, porque quando a gente é ferido por quem nos ama, o sábio chega a dizer: essas feridas são fiéis. Sabe o que isso quer dizer? São verdadeiras. A gente prefere ouvir a verdade de quem nos ama ou preferimos ouvir mentira de quem nos odeia? Que tipo de pessoas somos nós? Quando eu olho para esse texto, eu percebo que uma das maneiras da gente combater o espírito de engano é valorizar quem nos fala a verdade, é apreciar, é honrar esse tipo de gente. Irmãos, as pessoas falam às vezes, quem nos ama fala algumas coisas que incomodam a gente, sim ou não? Sim, incomoda, deixa a gente numa posição de desconforto, deixa a gente, nossa, mas por que a pessoa está falando isso de mim, para mim? Mas a Bíblia chama dessas feridas, são feridas fiéis, são feridas boas, é algo de Deus para nós, não é algo humano, é algo de Deus para nós. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Terceira forma de combater o engano: reconheça que o nosso próprio coração é uma fonte de engano e que a gente precisa filtrar as motivações que temos à luz da palavra. Você já parou para pensar que uma das maiores fábricas de enganos que existem no mundo está dentro de nós? Uma das maiores fábricas de engano é o nosso próprio coração. O nosso próprio coração. E se a gente não tomar cuidado, esse coração enganoso, ele fabrica tanto engano, que a gente corre o risco de viver uma vida enganosa. Há pessoas que dizem assim: eu sigo o que o meu coração mandar. E se a gente for olhar isso na Bíblia, irmão, o nosso coração manda coisa tão errada. É como aquela mocinha que leva o namorado para casa e a mãe diz: minha filha, não namora com esse rapaz, minha filha. Eu estou vendo lá na frente, esse menino não vai dar certo, minha filha. A minha mãe, mas o meu coração, eu amo ele. Mas a repreensão fiel da mãe, sabe? Mãe que ama, pai que ama, está dizendo: não, meu filho não vai por esse caminho, não. Não, mas o meu coração está dizendo que eu devo ir. O nosso coração é uma fábrica de engano, gente. Jeremias 17, e versículo 9. Enganoso é o coração. O que é o coração, gente? E o Jeremias chega a dizer: mais do que todas as coisas, se há uma fábrica de engano, essa fábrica se chama coração humano. Fabrica engano, é especialista em fabricar engano. E mais do que enganoso, ele é perverso. E o profeta Jeremias, usando uma figura de linguagem, ele pergunta: quem o conhecerá? Quem conhece? Quem conhece o seu próprio coração? Quem conhece tudo o que passa dentro do seu coração? Versículo 10, ele diz: o Senhor, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus e segundo o fruto das suas ações.
Deus esquadrinha, Deus filtra as motivações do nosso coração. Deus, Ele conhece as motivações profundas que a gente carrega dentro do nosso coração. Por isso que o nosso coração, que é enganoso, precisa estar diante do Senhor, diante da palavra, diante do poder do Espírito Santo. O nosso coração, eu disse isso aqui na intercessão agora de manhã, ele precisa estar dilatado, ele precisa estar aberto, ele precisa estar acessível, ele precisa estar quebrantado diante do poder do Espírito Santo, porque senão o nosso coração, irmão, vai fabricar um monte de engano para a gente, porque o coração é enganoso. Um coração não transformado pelo poder do Espírito Santo é uma fábrica de engano, é uma fábrica de ilusão, é uma fábrica de egoísmo, é uma fábrica de desejos animalescos, terríveis. Isto é o coração humano não transformado. Por isso que o Senhor que esquadrinha o nosso coração e prova os pensamentos, Ele está olhando. Pastor, como é que eu combato o engano? Reconheça que o seu coração é uma fonte de engano. Reconheça que o seu coração precisa estar filtrado pela palavra de Deus. Como é que a gente vence o engano? De uma maneira muito simples. E aqui eu já caminho para o término. Nós vencemos o engano amando, nos apegando e vivendo a verdade. Ame a verdade. Eu vou repetir isso. Ame a verdade. Se apegue à verdade. Viva a verdade. Rejeita as fábulas que passam na sua mente. Rejeita o vitimismo que passa no seu coração. Rejeita todo tipo de engano e se apega à verdade. Ame a verdade. Salmos 86, verso 11, o salmista disse assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu andarei na tua. E aí ele termina dizendo assim: une o meu coração ao temor do seu santo nome. Une o meu coração ao temor. Sabe, irmãos, uma geração enganada, uma geração que se engana, é uma geração que não tem temor de Deus. É uma geração que vive por qualquer caminho. É uma geração que não abraça a verdade, porque se você for perguntar para uma geração enganada, o que é a verdade? A pessoa vai dizer, é relativa. A sua verdade não é a minha verdade, que não é a verdade do outro, que não é. Para uma geração enganada, a verdade é relativa. Para uma geração que ama Jesus, sabe que a verdade é absoluta, não muda. Por isso o salmista diz: Senhor, me ensina a andar no teu caminho, me ensina a andar na tua verdade. Eu não quero a verdade dos homens, eu quero a verdade das ideologias políticas, eu não quero a verdade do que os influenciadores estão dizendo, eu não quero a verdade que os filósofos, os pensadores estão falando. Eu quero, Senhor, a tua verdade. Eu quero a tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. E o último texto que a gente vai ler, 2 João, nós vamos encerrar onde nós começamos. Capítulo 1, versículo 4.
O João escreve essa carta para combater o engano, o espírito do engano. Mas no começo da carta, olha o que diz o versículo 4. Ele escreve para a igreja e ele diz assim, ó: eu me alegro muito por achar que alguns dos teus filhos andam no que, gente? Na verdade. Alguns andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. O João se alegrou. Irmãos, que Jesus se alegre conosco, por nós andarmos na verdade. Rejeita tudo que é mentira na sua vida. Rejeita toda influência do engano. Rejeita tudo aquilo que é feito às escondidas. Rejeita tudo aquilo que está nas trevas. Rejeita toda mentira, toda manipulação, todo controle. Combate isso com a verdade do Evangelho de Jesus. Que Jesus possa nos achar no seu regresso, por ocasião da sua vinda, que Ele possa nos achar andando na verdade. Andando na verdade. Pai, obrigado por essa manhã. Queremos te agradecer, porque o Senhor é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ti. Não há acesso ao Pai se não andarmos na verdade, como na verdade o Senhor está. Por isso, Pai, eu te peço que nesse tempo de tanto engano, tanta mentira, nesse tempo onde uma sociedade enganosa e enganadora se levanta, Jesus, preserva os teus filhos na fidelidade, preserva os teus filhos na verdade do Evangelho. Pai, que o nosso coração salte de alegria, que o nosso coração vibre de contentamento, porque estamos na verdade, o Senhor é a verdade. Jesus, que nesses dias onde a mentira está se propagando, onde os homens inescrupulosos não temem falar mentira, onde as pessoas não temem falar mal e tirar a boa fama dos outros, onde as pessoas não têm temor, Pai, de tocar na honra alheia, onde as pessoas não têm temor de prejudicar a moral de algumas pessoas que construíram ao longo de uma vida, Senhor. Nesses dias de falta de temor, eu te peço, como o salmista clamou, como o salmista pediu, ensina-nos o teu caminho, e ensina-nos a andar na tua verdade. Une o nosso coração ao temor do teu nome, Jesus. Une o nosso coração ao temor do Senhor, para vivermos a verdade, ainda que seja desconfortável, ainda que nos confronte, ainda que nos desafie, ainda que nos leve, Senhor, a níveis profundos de desgosto, mas queremos viver a verdade do Evangelho. Queremos viver essa verdade, Senhor. Obrigado, Jesus, porque Tu és a verdade. Vem e manifesta essa verdade sobre nós, sobre a igreja, sobre o Teu povo, e nos arma com a verdade. Queremos usar o cinturão da verdade. Nesses dias de tanta mentira, queremos usar o cinturão da verdade. Queremos declarar que o Senhor vivo está. O Senhor reina para todo sempre. O Senhor está exaltado nas alturas. O Senhor reina sobre o trono de justiça e de verdade. O seu trono é um trono de justiça e de verdade, Senhor. E deste trono eu te peço, emita os teus decretos, envia os teus decretos sobre a terra, envia os teus decretos sobre nossas vidas,
envia os teus decretos sobre nossas famílias, sobre nossa região, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. Nós clamamos, Senhor, que venha a verdade. Cada dia mais a verdade ganhe forma em nós, ganhe forma da igreja. Querido, se você pode erguer as suas mãos e agradecer ao Senhor. Agradeça a Jesus porque Ele nos chama a viver a verdade. Agradeça a Ele porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Te agradecemos, Senhor, te honramos, te glorificamos, porque Tu és o Rei do Universo, Tu és o Senhor dos Senhores, Tu és exaltado para todo o sempre, e sempre, e sempre, para todos sempre, Senhor. O Teu reino está firmado na justiça, na verdade, na retidão. Tememos o Senhor, por isso andaremos na Tua verdade, por isso andaremos na Tua verdade, Senhor. Vamos adorá-lo. Santo é o Senhor.